Graça e paz. Boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem for ver essa mensagem. Esse vídeo será posto no YouTube e também em algumas redes sociais, tá? Eu estava sumido, estava fazendo trabalho, estava resolvendo as coisas pessoalmente. Estava sem condição de fazer, deixar mensagem no YouTube. Estava deixando no Telegram, áudios, capítulos, tá tudo lá, atualizado desde sábado, desde sexta, tá? E no YouTube esse vídeo será posto para ser acrescentado com os demais. Vai estar disponível na plataforma a direção de ensino que eu comecei a fazer no primeiro vídeo, né? Eu vou continuar. Enfim, não estava sem fazer, estava fazendo, mas não estava diretamente, estava resolvendo outras coisas pessoalmente. Mas essa mensagem que está indo para o YouTube novamente, nesse vídeo, é um versículo, tá? E esse versículo, ele retrata-se a simplificação, tá? De tudo que Jesus disse no Sermão da Montanha. Ele fica no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 19, tá? Então, ele vai simplificar o que ele estava querendo dizer. Quais são os dois tipos de grupos, né, no mundo, tá? Quais são os dois reinos? Ele vai deixar bem claro nesse versículo quais são a intenção dos dois, qual o mérito dos dois e qual a dignidade dos dois, tá? O reconhecimento. É um texto que simplifica todo o ensino da casa de Deus e no mundo. Ele é um versículo rico, porque eu estava pensando nele ontem, hoje na verdade que eu não acordei, e ele estava retratando basicamente o que a gente ensina de Deus para as pessoas. A gente ajuda as pessoas, irmãos e irmãs, a crescerem, a poder fazer o mesmo com outras pessoas, né? Com a nossa vida, com o nosso amor em Cristo, nossa fé. Então, qualquer filho de Deus, tá? Qualquer filho que nasceu de novo, anda com Deus, tem uma vida com Deus, uma comunhão, um compromisso de ser igreja, de levar a igreja às pessoas, de ser igreja onde for, de levar a igreja onde tiver, e de retornar à igreja para aprender e continuar aprendendo, né? Sobre sábia direção. Fato. Vamos lá. Que é uma morada ilimitada, que essa palavra está no YouTube também. Morada ilimitada. Assistam. Vamos lá. Mateus 5, versículo 19, tá? Diz assim: portanto, qualquer que quebrar um desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que ensinar os a praticar e os ensinar, será chamado grande no reino do céu. Olha aí, ele fala de contrastes, como eu falei. Eu tenho explicado isso para os meus irmãos lá no Telegram, tá? Em alguns áudios, em algumas epístolas que eu tenho interpretado e feito a leitura. Que existe em Deus, ele pega com contrastes, tá? Ele fala com o homem por contrastes. Ele ensina ao homem através de contrastes. Ele ensina com a exortação, o depósito, e também depois o saque, a correção, sempre com a palavra, sempre com a palavra. Esse é o ensino perfeito de Deus, tá? É o ensino perfeito de Deus. Ele falou isso, lembra? Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai, né? Então, é o ensino perfeito do caráter de Jesus. O exortar, depositar amor, apoio, força, fé, esperança, trazer paz ao coração. E a outra parte perfeita dele, que é a correção dos nossos erros, tá? As direções, as disciplinas, as coisas que ele quer que a gente se separe, que a gente se abstenha de perto da gente e volte e retorne a fazer coisas que faríamos, o que ele faria e o que ele quer que a gente faça, tá bom? Vamos lá. Esse texto, ele é o contraste, tá? Dos dois reinos, luz, trevas. Ele é o contraste, ele é a relação, relatando os dois trabalhadores. Trabalham para a luz, trabalham para as trevas. Ele retrata também as duas sementes, que ele fala mais na frente dos capítulos seguintes. O joio, o trigo. Ele retrata também os dois reinos. Escuridão, da luz. Reino dos céus, inferno. Jesus, Lúcifer. Ele retrata tudo, simplificando em um versículo toda a lei e os profetas. Ele falou isso também, lembra? Fato. Deixando bem claro
Qual a importância de cada um? Para quem? Para o excelso chamado Deus. Tá? Ok? Ok. Vamos lá. Ele começa assim. Portanto, qualquer um que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado de menor do reino dos céus. Ele está retratando aqui pessoas que estavam envolvidas com o evangelho e ensinaria outros que estavam sob sua referência. Olha que interessante o rei. A fazer coisas que o reino dos céus reprovaria e não foi sair da boca de Jesus, nem muito menos da do Espírito Santo. Aí ele diz para esse pedaço de gente que estaria à frente como igreja um dia, para não agir dessa maneira. Como ele retrata o segundo sentido das pessoas que iriam atrapalhar. Como, Luiz? Atrapalhar. Impedir que os ensinamentos da igreja, que servem para quê que eu falei nas pregações passadas? Restituir a sociedade, restaurar, conservar. Então aqueles que quebrassem isso, aqueles que ensinassem a fazer isso, a quebrar esses ensinos básicos que uma sociedade cresceu, esse ensino básico que a humanidade sobre a referência suprema da existência depois de Cristo, né, como igreja, que virou um ponto de acesso para a transformação de vidas. Esses que ensinariam a quebrar esses tipos de ensino, esse tipo de caracteres, as coisas mais simples que o rei ensinou um dia. Esses que ensinassem a quebrar seriam chamados de menores. Agora eu vou bem mais a fundo. Insignificantes. Você sabe o que é um verme? Você sabe o que é uma parasita? Você sabe o que é um inseto, uma formiga? Uma formiga daquela... Você sabe o que é muito uma bactéria? É o que os céus olham para pessoas que têm esse proceder. Isso envolve pessoas dentro da igreja como pessoas fora. Ou seja, em outras palavras, elas estão reduzidas a tão pequeno a um estado tão pequeno que o céu não reconhece o que elas são ou o que elas fazem. O céu não, talvez a terra tem apoio, elas têm um apoio para isso. No céu não tem. Porque o ensino do rei é um, o ensino do mundo é outro. O ensino do rei é piedoso, o ensino do mundo é impiedade. Tá? Porque o mundo recebe uma inspiração por ser o príncipe desse mundo, o diabo, o teu acusador, o meu acusador. Tá? Por isso que a opressão vem daqui. A justificação e redenção e glorificação vem de lá, do céu. Por isso que Jesus falou a importância de você entender os dois reinos, irmãos. Os dois reinos. Luz, trevas. Os que ensinam a quebrar o ensino de Deus todos esses anos. São mais do que joios que cresceram no meio da igreja, que é o segundo ponto. A primeira interpretação. E a segundo sentido é aqueles que todo mundo que reprovam o que você ensina. Menosprezam o que você fala para o seu companheiro de trabalho. O conselho que você dá para um cara que está se separando da mulher, para ele voltar, para ele pedir perdão, para ele ter cabeça. Uma pessoa que está passando uma situação difícil, querendo tirar a vida. Outra pessoa que está cheio de engano na cabeça, cheio de coisas ruins, cheio de tristeza, de ódio, de rancor, de amargura, de depressivo. Uma pessoa que está... Entende? Essas pessoas que ensinam a quebrar isso, ou seja, de maneira indiretamente, vão lá e tentam tirar o que foi plantado na cabeça da pessoa, como a semente que caiu no terreiro, tá? Os pássaros vêm e roubam a semente na beira do caminho. É o segundo sentido, é as pessoas que trabalham contra a igreja, tá? O primeiro é a pessoa que está dentro da igreja e não se presta atenção, que ela tem que ensinar o que a luz ensina, o que a luz mandou ensinar. O segundo sentido é aquelas que estão fora, que reprovam o que é ensinado, né? Esses que dentro das denominações ensinam instituições, né, congregações, ensinam de coisas simples a grandes, a quebrar o que o rei foi instituiu para ser propagado, irmãos. Eu falo sempre, propagar. A mensagem há 2000 anos, ela propagou, ela se espalhou, irmão. Foi em todo canto, foi repetições feitas, que o rei estava vivo, que ele ressuscitou, que ele ensinou a verdade, a paz, o amor, o perdão. Aí vem pessoas para quebrar isso, ensinando que não é para perdoar, não é para amar, não é para ser justo, não é para ser humilde.
vocês entenderam que esses que fazem isso no primeiro sentido, que eu falo sempre em dois sentidos, que é o dos que estão no meio do reino, ouvindo a mensagem e ensinam pessoas a quebrarem o que elas estão aprendendo por maldade, por egoísmo e por pura perversão no coração. Esses, para Deus e para os céus, são os menores, que querem contradizer o que Jesus disse para ser dito para pessoas que precisam ouvir, porque a fé, Romanos 10, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, esses que querem quebrar essa total presteza de Deus e absoluta ordem e vontade de ensinar coisas simples a pessoas no trabalho, a pessoas na escola, a pessoas na faculdade, a pessoas na sua casa, a pessoas na rua, a pessoas que você esteja um mototáxi, um taxista. Sempre há tempo para ensinar algo a alguém com a sua vida e com a palavra de Deus, certo? Certo? Esses que quebram isso, que passam anos, que passam tempo tentando destruir o que a igreja sempre trabalha e se esforça para expor. Porque, irmãos, se a igreja se esforça para expor, é porque eles sofreram, irmãos. Eles sofreram, vocês sofreram. E chega pessoas destruindo isso. Entendem? Entenda que isso é totalmente fora dos padrões dos céus. Tá? Agora vamos bem ao finalzinho do contexto. Eles são o quê? Menores. O que significa isso, Luiz? Eles são pequenos, eles são ridiculamente pequenos, eles são inutilmente pequenos. Porque querem destruir o que Jesus ensinou. E o que se destrói o que Jesus ensinou, o céu humilha eles e bota eles embaixo na sua reputação. Por quê? Não tem glória no céu, não tem reconhecimento no céu, não tem apoio moral no céu. E o que mais? Não vai pendurar, nem vai durar e nem vai acabar bem. Porque quem é que sustenta e dá moral e equilibra e conserva e salva? Os céus. E quem deu a palavra para chegar até lá e veio de lá e nos envia para lá? O Rei dos céus. Serão chamados o menor no reino dos céus. O menor. Tá? Porque ensinam a fazer coisas contrárias ao ensino de Jesus, o Rei. Contrárias. Ou seja, o reino dos céus vem em uma direção, o mundo vem em outro. Dois reinos. Luz, trevas. Influências de Jesus, o Rei. Influências de Lúcifer, Satanás, o príncipe desse mundo. O Rei do universo, o príncipe desse mundo. Confronto. Os que ensinam para que pessoas ajudem pessoas a saber viver. Aprendam a viver, a terem boas ações, para que se aproximem de Deus através dessa palavra ouvida e ensinada. E façam viver de maneira como Deus deseja que quer que vivam. E aqueles que não, que querem jogar terra no que Jesus ensina. No que Jesus ensinou, através de representantes, que são quais? Seus filhos, pois a autoridade é dos céus e nunca da terra, tá? O que é ligado em terra tem que ser ligado nos céus. E o que é ligado nos céus, consequente, os céus desliga na terra, como também desliga, como também liga, como também liga, como também desliga. Ou seja, se as nossas ações, nossas referências, nossas palavras não tiverem base na palavra, não terá apoio moral para elas serem justificadas e claras, exercidas claramente na maneira na qual foi dita e para que foi dita. Beleza? Vamos lá. Isso retrata tanta coisa. Só esse versículo eu pensei em tanta coisa que eu vejo, tanta coisa que eu já vi, né? Então, é muito texto, é um versículo simplificando toda a história da Bíblia, praticamente, né? Do trabalho da igreja, luz, e do trabalho do outro povo, o povo cujo tem uma referência ao Lúcifer, não a Deus, né? São todos, não são os muitos. Os muitos vão vir através da igreja. E não são desse povo que nós tiramos eles, nós fazemos igreja, povo do mundo. Só que eu estou deixando uma palavra clara a respeito daqueles que vêm em nome do diabo para fazer coisas para sujar e tirar e menosprezar e desdignificar,
tá? Tipo, dignifica, e agora você vai ter a dignidade do que Jesus disse. Não tem mais importância, agora são o que eles querem que faça. Entende a relação? É esses que para Deus eles são menores, cara, porque mudaram, querem mudar e estão em uma linha de suicídio, porque quando os céus é testemunha do que é dito e foi dito, as pessoas automaticamente são réus da própria palavra que foi pregada a elas. Isso é a que os condenará, porque ela tanto tem poder para justificar, como também para salvar, certo? Então, de outro ponto de vista, no mesmo sentido, as pessoas que, dentro do Evangelho, envolvidas com o Evangelho, ensinam pessoas a quebrar coisas simples a grandes, do que Jesus falou para ser vivido. São menores, são desprezíveis, são insignificantes. Para os céus são insignificantes. As que fazem, ao outro sentido, as que vêm de fora, que impedem a palavra propagar, impedem pessoas irem até umas às outras, para o reino avançar, como Israel avançava. Como testemunha que sempre houve impedimentos, também são menores e insignificantes perante o céu. Elas acham que querem humilhar a igreja, querem humilhar alguém da igreja, querem humilhar algum filho de Deus. Elas não são nada perante a glória e a fé que esses irmãos e irmãs carregam dentro de si. Tá? Eles que não são e eles que não têm. Nós levamos, nós somos e nós temos o quê? Os céus conosco. Toda moral, tá? É digna através de Jesus, que nos tornou digno. Ele é o único digno que nos tornou digno, porque recebemos ele, tá? Ele é o único digno e por isso nos tornou digno. Para da mesma maneira que ele ensinou, ensinar coisas com a nossa vida e principalmente com a palavra de Deus, tá? Então esses que quebram essas coisas simples a grandes são os menores, são os indesprezíveis do céu. O céu resiste a essas pessoas. O céu não dá graças a essas pessoas. São insignificantemente insetos. Mais pequenos que os próprios irmãos, do que a gente mesmo, que somos meio humanos e pequenos e ovelhas. Mas que temos um gigante dentro da gente, que faz fazer a gente andar como um gigante, né? Andar como um leão, e não como uma hiena, ou como uma lebre, ou um rato, né? Vulnerável e medroso. Enfim, vamos lá para o versículo, a continuação. Aí ele diz: aquele, porém, que os praticar e ensinar será chamado grande no céu. Agora vamos lá. Você, cristão, homem e mulher de Deus. Vamos em você agora. Você que se esforça. Pega para o pessoal, pega para o mototáxi, pega para o taxista, pega no ônibus, pega no trabalho, pega em casa, pega para a irmã, dá uma exortação para os seus irmãos, para os seus irmãos que estão precisando de uma palavra, faz uma oração, e aí, se identificou? Você que vai, deixa uma mensagem no Instagram, deixa no YouTube, deixa em qualquer tipo de acesso virtual, é para você, e aí, já se tocou? Você que continua e não para, já vê que você está desanimado, sem força, e aí, você se identificou? E, você, agora é a exaltação, a melhor parte. Agora você que está aí, acorda cheio de tribulação, de perseguição, e mesmo assim tem contra forças em Deus para continuar fazendo o que você recebeu para fazer. E aí, se identificou? Você que está na rua pregando a chuva no sol, passando problema na sua vida, problema financeiro, problema emocional, problema sentimental, problema familiar, mas tem força no céu para deixar uma palavra para alguém. E aí, identificou? Você que, mesmo sem tristeza, mesmo sem dor, mesmo colidindo contra o mundo, com as lutas, as batalhas da vida, e contra forças para deixar uma palavra para alguém, e mudar o dia de alguém com aquela palavra. Você, e aí, se identificou? Exortação agora, irmãos. Vocês são grandes. Vocês são enormes. Vocês são conhecidos, eu vou além, no céu e no inferno. Porque vocês ensinam a palavra de Deus. Vocês ensinam com a sua vida e com a palavra de Cristo. Coisas simples a coisas grandes. Vocês são grandes, irmãos. Vocês são enormes. Vocês têm um reconhecimento nos céus enormes. Vocês nem imaginam como o mundo espiritual se alegra
com vocês. Vocês ensinam isso nas músicas, vocês ensinam isso em tantos lugares. Eu dei exemplo, né? Eu dei exemplo. Nas ministrações, feitas de várias maneiras, no dia a dia, digitalmente, no dia a dia ao vivo, lugares com pessoas diferentes, situações diferentes, momentos, circunstâncias diferentes. Vocês são grandes. Vocês são grandes. Tá? Serão chamados grandes no reino do céu. Porque vocês mesmos ensinam com a sua vida. É o que eu falei no início. Primeiro tem que ensinar com a vida, irmãos. Tem que ter coerência. Prática e depois com a palavra. Ensino com a palavra. Ou seja, usar praticar. Porque se eles veem você fazendo algo, querem fazer também. Ensina com a sua vida. E depois com a palavra. Qual é? Ensinar com a palavra de quem? De Cristo. É a de vocês? Não, é de Cristo. O nosso Rei. Repito, vocês são grandes. Tá? Grandes. Deixem ninguém tirar isso do coração e da mente de vocês. A se sentir menor porque não está fazendo certo. E pessoas querem que a gente fizesse o errado. A se sentir menor que a gente está conservando pessoas para ficarem sadias. Se controlarem das suas próprias reações. Terem mais cuidado e controle com o que sentem. Com a maldade dos vossos corações. E a gente como igreja quer tentar controlar isso. Não destruí-los. Não destruí-los. A igreja não está aqui para destruir ninguém. Mas para ajudar pessoas a se aproximarem de Deus como sacerdotes reais. 1 Pedro 2,9. Sacerdotes reais. Então não se enfraqueje e muito menos desempenhe a coragem. Você que vai ouvir essa mensagem. Tá? Porque nossa missão é essa. Tá? Nós somos luz. A treva está fazendo o oposto. Tá? O texto está dizendo aqui. Contraste. 2 grupos. 2 reinos, tá? Nós somos esse aqui. Então sempre, muitos morreram por isso aqui. Estejam prontos um dia a morrer por isso aqui também, se for a hora. Mas não esqueçam, não se esqueçam, que é a nossa essência, e ela não pode mudar. É ensinar com a nossa vida a praticarem o que a gente faz, e com a palavra de Cristo. E ela não muda com limitações humanas, irmãos. A palavra de Cristo está além do que os homens disseram. Se vocês já desfrutaram, se vocês se sentiram culpados, por alguma coisa que vocês falaram ou fazerem. Mas para isso, a palavra de Cristo não está declarando isso. Não se sintem culpados. Descartem essa culpa. E a acusação de qualquer pessoa. Porque nós como cristãos damos lugar e damos juízo. E prestamos respeito, reverência e prestamos justificação. A palavra de Cristo. Se ela condiz contra a nossa vida, perante Deus, a pura sanidade, pura lucidez, pura saúde espiritual. Se ela contradiz com o que estamos vivendo, ou com o que estamos dizendo, aí precisamos se aproximar e justificar o que fazemos e o que falamos, através sempre da palavra. Ou seja, em outra palavra, irmão, ou vocês aí que estão atrapalhando a igreja, 2000 anos se passaram, vocês atrapalharam um bocado, hein? Vocês atrapalharam um bocado. Mas não teve jeito. Ela continuou de pé. E viva. E viva. Tá? Vocês foram chatos. Vocês foram chatos. Vocês foram uns demônios desgraçados. Mas até no meio de vocês veio gente daí. Principalmente. A igreja só cresceu porque veio gente daí. Gente de vocês que se converteram a um ser. A uma pessoa chamada amor. Jesus Cristo. E é por isso que nós não paramos. Nós não vamos destruir vocês. A palavra que foi pregada e é pregada é que vai julgar vocês no último dia. Julgar vocês aqui na terra. Julgar vocês no último dia. Mas nós seguimos firmes. Levando a mensagem. A palavra do nosso Deus. O Rei do universo, tá? É superior ao príncipe do mundo. O Rei do universo. Ele é rei. E ele tem o universo. É superior ao príncipe do mundo. Então vocês tentaram parar várias maneiras a igreja de funcionar de maneira saudável, de maneira brusca, de maneira precisa. Mas não consegue não, tá? O Espírito Santo continua sobre a terra e a igreja também, não foi arrebatada. E vocês que distinguem o ensino, prestem atenção. Se estão quebrando, vocês são insignificantes. Ah, eu tenho uma função. Problema seu. O céu não conta com isso. O céu conta com prática e influência. Se sua função não faz isso, é uma função inútil. É uma função inútil. Tá? Ela tem que influenciar.
tem que equilibrar o lugar, tem que deixar pessoas sadias. Se não faz isso, é uma função inútil. O céu não dá moral. O céu diz aqui o quê? É menor. Tá bom? Não se apega à sua função, se apega à sua filiação. Seja filho antes de ser funcionário de Deus. Filho, porque você se torna filho. Consequentemente, faz várias outras coisas que ele quer que você faça. Mas primeiro, filho. Então, vai dar um anel de funcionário e quebre protocolos que Deus não vai quebrar. Porque você só vai se achar grande fazendo isso. Mas os céus vai lhe humilhar e vai declarar bem sempre que vocês são pequenos e insignificantes e não conhecem a Ele. E Ele dirá, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Mateus 7. Enfim. E a igreja, somos nós que lutamos, né? Joio e trigo, trigo e joio. Joio, trigo firme. Vocês são grandes. Não parem, irmãos, não parem. O menor esforço que vocês fazem, não parem. O menor esforço que eu posso fazer, né? Como eu falei o exemplo. Esse exemplo foi para vocês e foi para mim, tá? Pessoas que estão assim, assadas, enfrentando problemas, que conseguem ter adquirir força para deixar uma palavra para alguém, mudar o dia de alguém, dar uma direção, tirar as dúvidas de alguém, ajudar elas a viver. Como é que eu falo a mensagem da canção? As pessoas precisam de ajuda para viver. E quem faz isso? Os filhos de Deus. Porque através da vida deles, eles aproximam elas de Deus. É assim que a gente ajuda pessoas, tá? É isso. A equilibrar, a se aproximar, a ter luz e ter graça perante uma pessoa e um por ser. O amor em uma pessoa chamada Jesus, o Rei. Vocês são grandes. Não esqueçam disso. Vocês são grandes. Batam no peito. Se eu faço o que eu estou fazendo, o que eu aprendi e não parei até hoje, é porque eu sou grande. Eu vou deixar o diabo vir com engano e me menosprezar o que eu faço. Eu sou grande. Bato no peito. Peito para fora. Eu sou grande. Palavras do Rei, tá? Mateus 5,19. Você é grande. Você será chamado grande. Continue e não pare. Como também os que fazem o contrário, insignificante. Querem ser algo, é? Querem ser algo? Não são. Nem vão ser. Insignificantes. Insignificantes. Repitam. Significantes. Em nome do Rei, que Ele vos abençoe com essa palavra. Mateus 25, versículo 19. Eu agradeço pela oportunidade. YouTube, estou retornando. Em nome do Rei e a serviço dos céus. E abençoe.